E se tudo o que você acredita sobre amor, fé e verdade for, na realidade, uma mentira confortável? No crepúsculo do primeiro século, enquanto o Império Romano consolidava seu poder e filosofias estranhas começavam a infiltrar-se nas comunidades, um homem idoso, com o coração marcado por décadas de convívio com o divino, senta-se à luz trêmula de uma lamparina. Ele é João, o último dos apóstolos originais. Seus olhos, que testemunharam a glória da transfiguração e a agonia da cruz, agora enxergam sombras de divisão e erro se espalhando entre os fiéis. Com mãos talvez trêmulas, mas com uma convicção inabalável, ele mergulha a pena no tinteiro. Não é um tratado complexo, não é uma carta cheia de regras. É um grito do coração, um chamado de volta à essência. As primeiras palavras não são de apresentação, mas de testemunho ocular de autoridade que nasceu na intimidade, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e ele a tocou. Esta é a base inegociável. Enquanto mestres gnósticos começavam a semear a dúvida, Jesus não veio em carne, a matéria é má. João ergue o estandarte da realidade encarnacional. Deus andou entre nós. Sua mensagem é um antídoto contra o engano que ronda a igreja, um lembrete de que a fé cristã não é uma filosofia etérea, mas um encontro histórico com uma pessoa. E é neste cenário de crise que ele lança a primeira e mais revolucionária de todas as suas afirmações, uma que ecoaria pelos séculos e confrontaria toda a religiosidade superficial: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se a luz que você afirma habitar for, na verdade, uma escuridão disfarçada, a declaração ecoa pela sala como um golpe: Deus é luz. João não negocia. Não há meio termo, não há penumbra divina. É um divisor de águas absoluto que expõe o coração de todo homem. Ele sabe que alguns, confortáveis em sua dupla vida, afirmam caminhar nessa luz enquanto suas mãos estão sujas de ódio e seus corações afundam na luxúria. A caneta avança sobre o papiro com uma pergunta que corta como uma lâmina. Se afirmarmos que temos comunhão com ele e ainda andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas e os que tropeçam? E os que caem? O apóstolo, com a sabedoria de quem se reclinou no peito do Salvador, não oferece condenação, mas um caminho. Ele introduz o antigo, porém eterno, mecanismo da graça. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A purificação não é uma promessa futura, mas um presente contínuo, um fluxo constante para o peregrino que, mesmo vacilando, escolheu o caminho iluminado. Então ele aborda o grande engano da autojustiça, a ilusão mortal de se declarar impecável. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A humildade de reconhecer a falha é o primeiro passo para a verdadeira luz. A promessa é firme: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E para o coração que, mesmo após o perdão, ainda sussurra acusações, João lança o último dardo contra a condenação. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se o ódio que você alimenta no secreto do seu coração não for um simples sentimento, mas a evidência de que você é, de fato, um assassino? A afirmação do apóstolo é uma explosão que redefine a própria natureza do mal. O ódio não é um pecado menor, um deslize emocional. Na economia do reino, ele é equiparado ao mais sombrio dos crimes. Quem odeia seu irmão é assassino, ele declara. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. João não permite que seus leitores fiquem na superficialidade. Ele os arrasta para o exemplo supremo, o padrão irrefutável, a cruz. Conhecemos o amor nisto em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor, portanto, deixa de ser uma emoção etérea e se torna um verbo concreto, um sacrifício ativo.
É o antídoto divino para o veneno homicida do ódio. E ele avança com uma aplicação prática que corta qualquer hipocrisia. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor que não se traduz em ação compassiva é uma farsa, é teologia morta. Então, o apóstolo oferece o caminho da segurança do coração, da consciência limpa diante de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Desta prática brota uma confiança inabalável. Diante dele acalmará o nosso coração, porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e sabe todas as coisas. E ele conclui este bloco devastador com a síntese de tudo. O duplo fundamento da vida cristã autêntica, a evidência de que estamos nele, de que nossa fé não é uma ilusão. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. E se os espíritos que falam em nome de Deus estiverem, na realidade, servindo a outro senhor? João, o discípulo que outrora pediu fogo do céu para consumir os samaritanos, agora ensina a discernir com precisão cirúrgica as fontes espirituais. Ele sabe que o perigo não está apenas no ódio manifesto, mas nas doutrinas enganosas que vestem roupagem de luz. Sua voz, através da pena, soa como um toque de alerta. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O convite não é a ingenuidade, mas a vigilância crítica. A fé não é cega, e ele oferece a pedra de toque suprema, o teste irrefutável que separa o divino do demoníaco, a confissão sobre Jesus Cristo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o grande divisor de águas. Os falsos mestres gnósticos, com seu dualismo que negava a encarnação real do Filho de Deus, são desmascarados. Eles não são meros eruditos com uma visão diferente. São a voz do Anticristo. Este é o espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Mas há esperança. João lembra seus leitores de quem eles são. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A vitória já está assegurada. Eles, a comunidade da verdade, já são vencedores. E qual é a marca desses vencedores? A fé correta. Quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A ortodoxia, o crer correto, não é um jogo intelectual. É a arma que esmaga a cabeça do engano. E este Jesus, o centro da confissão, não é uma ideia, mas uma pessoa que veio mediante água e sangue, no batismo e na cruz, real, histórico e salvador. E se a vida eterna não for um destino distante, mas uma possessão presente, da qual você pode ter certeza absoluta aqui e agora? Tendo exposto os espíritos do engano, João agora vira o olhar para dentro, para o coração do crente. Seu objetivo não é semear dúvida, mas alicerçar uma confiança inabalável. Ele escreve para que vocês saibam que têm a vida eterna. Uma declaração ousada que confronta qualquer espiritualidade baseada em talvez ou quem sabe. E qual é a base desta ousadia? É o testemunho de Deus. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A certeza não repousa em nossos sentimentos volúveis, mas na promessa imutável do Pai. E esta vida não é um conceito. Está localizada em uma pessoa. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É desta certeza que brota a coragem para a oração. João abre uma janela para a comunhão prática com o divino. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. A chave não é a petição egoísta, mas a sincronia com o coração de Deus. E Ele aplica isso a um cenário comovente, a oração por um irmão em pecado. Ele faz uma distinção crucial, revelando um Deus de justiça
e misericórdia. Há pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte. E exorta a intercessão fiel por aquele cujo pecado não é mortal, pois a oração do justo tem grande poder. Ele então sintetiza toda a carta em 3 pilares indestrutíveis, o tripé da realidade cristã. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E se o último e mais urgente aviso da carta não fosse contra os hereges ou os assassinos, mas contra um ídolo silencioso que rouba o coração de Deus, o apóstolo idoso chega ao fim de sua missiva. O ar está carregado da verdade que ele desdobrou: luz, amor, obediência, discernimento, certeza. Mas ele sabe que um último e sutil perigo espreita, capaz de anular tudo. Ele lança sua última e talvez mais acessível exortação: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não são apenas estátuas de madeira ou pedra. É qualquer coisa, qualquer paixão, qualquer pessoa ou possessão que ocupe no coração o lugar que pertence exclusivamente ao verdadeiro. O amor ao mundo, seu sistema de valores, sua glória vazia, seus desejos, é incompatível com o amor ao Pai. E então, como um maestro que reúne todos os instrumentos para o acorde final, João resume toda a existência cristã em 3 verdades absolutas, que são um farol na escuridão. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele, o último sobrevivente, o que ouviu, viu e tocou, proclama: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A busca acabou. O engano foi desmascarado. O caminho foi revelado. Suas palavras finais são um eco do início, um círculo completo de amor e verdade. Ele não termina com uma maldição, mas com uma advertência amorosa e um lembrete do que realmente importa. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E assim, a pena é abaixada. O silêncio preenche o aposento, mas as palavras continuam a ecoar através dos séculos: conhecer o verdadeiro, amar os irmãos, guardar-se do engano. E, acima de tudo, descansar na certeza de que, em Jesus, a vida eterna não é uma promessa para o futuro, é uma possessão para hoje. E assim, a jornada através desta carta nos convida a uma decisão: conhecer o verdadeiro, ou se perder nos ídolos, amar os irmãos, ou permanecer nas trevas do ódio, caminhar na luz, ou se contentar com a penumbra. A história de João e seu clamor por uma fé autêntica não termina aqui. Ela continua em você. E aí, qual vai ser a sua escolha? Se este mergulho na primeira carta de João tocou o seu coração, não deixe essa chama se apagar. Para não perder os próximos conteúdos, ative o sininho e inscreva-se no canal. O mais importante, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. A verdade foi feita para ser compartilhada. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.